Padre Fábio, como perdoar uma pessoa que sempre promete que vai mudar e não muda e sempre comete o mesmo erro? Quem pergunta é a Gracilane. Bem, o perdão é uma dinâmica da vida. Eu não tenho como dizer, eu vou perdoar você hoje e não perdoo mais depois. Porque o que me faz querer perdoar? É o tanto que eu amo. Eu só vou querer perdoar à medida em que eu quero o bem do outro. E é claro que o perdão atinge o que recebe, mas atinge também aquele que doa. Agora, que a gente precisa também entender que toda vez que nós nos exercitamos no perdão, a gente está também despertando no outro uma responsabilidade. Ao ser perdoado, eu preciso me comprometer com aquele que me perdoou. É um movimento que tem dois lados. Eu não fico o tempo todo pensando, se eu estou despertando a responsabilidade do outro quando eu perdoo. A minha função é sempre perdoar, eu quero sempre perdoar. Mas no momento em que eu perdoo, eu também preciso de alguma maneira, com a minha palavra, com o meu gesto, fazê-lo ver que aquele perdão recebido precisa gerar um comprometimento. Então tá bom, eu te agredi hoje, você me perdoa, e eu quero me comprometer que não quero agredir mais. E nisso nós entendemos, e com isso nós entendemos então essa dimensão pedagógica do perdão, né? Ela nos ensina um novo jeito de se comportar. Eu preciso descobrir um novo jeito de me comportar. Ao receber um perdão, você também recebe uma nova maneira de se comportar. Porque você sabe muito bem que aquela atitude que feriu precisa ganhar um conserto, né? É igual você joga uma peça no chão, está quebrada. O perdão é aquele trabalho que você faz para que a peça volte a ser harmoniosa. Agora, o comprometimento é você colocar num lugar de cuidado e de observância para que ela não volte a cair. Agora, o problema, minha gente, é que nós perdoamos e recebemos o perdão muitas vezes sem refletir os nossos atos. E isso é um grande problema, porque quando eu não reflito as minhas atitudes, eu corro o risco de fazê-las do mesmo jeito, cometer os mesmos erros que eu cometi da outra vez. O que falta é, ao receber o perdão, é aquele momento de pausa, quem sabe, né? Eu acho que a pausa ela é tão importante na nossa vida. A pausa na música, não é, Christian? A pausa é tão importante quanto a nota. Porque a pausa prepara para aquilo que vem. Ou mesmo é até um momento em que você descansa para apreender a beleza que ouviu até naquele momento. Então nós precisamos ser seres de pausas. Eu preciso ter mais espaço para pausar tudo isso. E começar a me olhar com mais calma. As minhas atitudes, os meus gestos, né? As minhas palavras. Receber um perdão é um momento que você tem a oportunidade de dar uma pausa. Pensar, por que eu estou recebendo esse perdão? O mal que eu cometi, quais foram as consequências dos meus erros, né? E começar a ter nessa oportunidade da pausa, da reflexão, ver neste momento a ponte para ultrapassar e chegar do outro lado. É o que Jesus fazia com as pessoas. Ele provocava em cada pessoa que ele encontrava, cheia de erros, de desastres, ele provocava uma pausa. Porque era naquele momento de pausa que a pessoa era capaz de voltar os olhos para o passado, rever tudo que não valeu a pena, observar o presente, aquela oportunidade maravilhosa que ela estava recebendo, de ser olhada com misericórdia por alguém, e a partir daquele olhar misericordioso, fazer um plano de futuro. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você.
Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos, o que você tem feito para superar cada um deles, quais são as suas qualidades e o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais. Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida, de fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus, ter a oportunidade de observar-se, para a partir desta observação modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo, sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo, todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar e nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito.